deu a entrada aqui na mesa uma contestação subscrita pelo Dr. Sérgio Castanheira e que, felizmente, como as alterações ainda não estão em vigor, eu não a vou considerar extemporânea nem nenhum expediente dilatório e, portanto, foi obviamente admitida. Muito obrigado. Aliás, deixem que vos diga que estes debates são, obviamente, algo de absolutamente fundamental. Mal seria se todos estivéssemos de acordo, porque senão, para dizer o mesmo, não valia a pena estarmos aqui, como é evidente. Muito obrigado. Muito obrigado pela palavra novamente. Há cerca de 15 dias, 3 semanas, fui convidado aqui pelo Sr. Presidente para ir falar à Ordem dos Advogados de Lisboa sobre o balcão do arrendamento e, por motivos profissionais, cometi o ápice, o erro de sair a meio. Pois nunca mais o vou fazer, salvo motivos de força maior. Há cerca de meia hora, o Dr. Paulo Pimenta teve que sair para ir para o Porto e eu avisei-o. É melhor não ir. Ele não me deu ouvidos. Mas eu avisei o Sr. Mas eu tinha razão. Leal. Mas eu tinha razão. E começo a perceber que nestas coisas é mais vale ficar até ao fim e pedir a palavra para replicar. Eu só queria referir meia dúzia de pontos em sede de contestação, de facto. E isto é uma verdadeira reforma, e a reforma é feita disto, de pontos positivos, de opiniões divergentes, opiniões convergentes, enfim. Mas não posso deixar de manifestar alguma perplexidade quando diz que uma reforma talvez um pouco, ou umas medidas talvez um pouco ingênuas, quando olhando para a composição da Comissão, assim, de relance vejo juízes do Supremo, Lopes do Rego, Dr. João Correia, com uma vasta experiência, professor Teixeira de Sousa, Castro Caldas, enfim, uma série Abrantes Geraldes. Portanto, de ingênua, penso que não tem nada. Aliás, estou convicto que não tem. Mas também, que fique registado, que também, por outro lado, na intervenção que teve, demonstra aqui um choque geracional de juristas que temos, desde logo, e que o Dr. Paulo Pimenta tentou aqui dar essa ideia de que não era uma luta de classes, não era contra ninguém. Pois bem, o Sr. Doutor acabou por referir que os juízes que se preparem que isto é um presente envenenado. Isto não é nem uma reforma para os juízes, nem uma reforma para os advogados. Isto é uma tentativa de melhorar um código, de melhorar a justiça, portanto não é, nem pretende ser, qualquer ataque a quem quer que seja. Inicialmente, eu não posso deixar de fazer esta nota quando diz que a forma é essencial. Pois bem, a forma é essencial. Mas o direito, eu assim aprendi na Universidade de Coimbra, que o direito processual é direito adjetivo. Ora, adjetivo não é substantivo. Ou seja, não é o essencial. O que acontece na prática é que nós, advogados, por causa de um código extremamente complexo, processual, nos nossos escritórios somos confrontados com uma atividade que não o deveríamos fazer, que é, estamos muitas vezes agarrados ao Código de Processo Civil, em vez de estar a estudar o Código Civil, quando deveria ser exatamente o contrário. Deveríamos estar a estudar o Código Civil, deveríamos estar preocupados com o Código Civil, e não tão preocupados com o Código de Processo Civil. Significa isto que a forma está sobre a substância. Estamos mais preocupados com as consequências que podem advir do não cumprimento de um normativo processual adjetivo, e a palavra adjetivo, eu sublinho, é muito importante. Doutor, por fim, fico um pouco incomodado com o facto de o excelentíssimo colega dar tamanha importância a uma exposição de motivos e acusando-o de conceitos vagos. Mas uma exposição de motivos, penso eu, é exatamente, expor os motivos essenciais de uma forma não muito concreta, não tão desenvolvida como depois no articulado se vai a fazer. Preferia eu que o excelentíssimo colega tivesse dado mais atenção ao articulado do que à exposição de motivos, porque esse sim vai em concreto, ponto a ponto, a explicar aquilo que foi enunciado, exposto previamente na exposição de motivos. Que eu saiba, os juízes não aplicam a exposição de motivos.
Aliás, nem sei se têm conhecimento dela. Não sei como, muitas vezes não sei como. Mas a verdade é que a publicação, portanto, não aplicam, portanto. Só para terminar, e penso que é o mais importante, não foi, e eu tentei referir isso, talvez aí tenha pecado, por defeito, o objetivo, um dos objetivos essenciais desta reforma, e eu tentei frisar isso, não era só, ou tanto, a celeridade, mas também a substância. E, não estando aqui o Dr. Paulo Pimenta, apenas referirei um pouco isto, e concordo completamente com o colega quando diz que um dos pontos da morosidade está naquilo que o Dr. se chamou despacho saneador, ainda que o despacho saneador possa ter essa função, mas está na base instrutória, na audiência preliminar para a finalidade de seleção da matéria controvertida e da seleção da matéria que não está controvertida, já dada como assente. E é aqui o ponto fulcral que eu discordo, salvo o devido respeito da sua opinião, porque não é uma questão de celeridade aqui. E o que a reforma, e o que o Dr. Paulo Pimenta veio falar sobre a reforma, é a questão dos quesitos e da questão da prova para os quesitos. Eu nunca mais me esqueço, num caso concreto, num tribunal, do Tribunal Judicial de Arganil, em que, no início da minha profissão de advogado, no exercício de advocacia, eu fiquei completamente, só fazia mais direito penal. Quando comecei a fazer direito civil, fui confrontado com a questão dos quesitos e dos quesitos esgotados. O doutor já está esgotado. O doutor já está esgotado, esse não pode falar. Mas afinal, isto não é uma questão de celeridade. Isto é uma questão de substância. É uma questão de verdade material. Isto é, a questão que, em sede de audiência de julgamento, se coloca com os quesitos previamente efetuados na audiência preliminar, ou na falta dela, no despacho, tem que ver não tanto com a celeridade, mas, essencialmente, com uma justiça substantiva. Portanto, é aqui que eu penso que reside o núcleo da reforma, e é aqui que, por isso eu referi no final da minha exposição, que não basta alterar os normativos legais, mas também é necessário alterar o paradigma, a mentalidade dos vários parceiros judiciais. Posto isto, só para terminar, e pondo a substância sobre a forma, na tentativa de eliminar os quesitos da forma como eles atualmente são aplicados e concebida esta base instrutória, para terminar, em consequência, se assim o terminarmos e se permitirmos que em sede de audiência preliminar se faça apenas a enunciação das questões essenciais e não de toda a matéria factual, nomeadamente a instrumental, então assim também conseguimos ser um pouco mais céleres, mas essencialmente mais substantivos. Mas, enfim, a democracia tem destas coisas. Ora bem, eu pedi o direito de réplica, seguramente que vou ser penalizado, sancionado, porque estou a usar mão aqui já de um meio processual abusivo, certamente. Até o sistema está contra mim. Já está. Ora bem, dizia eu que, correndo o risco de ser sancionado por estar a usar de um meio processual, se calhar abusivo e desnecessário, não queria deixar de referir fazer 2 ou 3 apontamentos relativamente ao que o senhor acaba de dizer. Com todo o respeito, acredito que não parte do princípio que as intenções que presidiram àquilo que está na reforma, seguramente que é sempre uma preocupação de aperfeiçoamento do sistema. Só que, por vezes, as intenções de aperfeiçoar o sistema, para uns são boas, para outros são más. E, no meu caso, relativamente, e tive o cuidado de o dizer na minha exposição, há aspectos que eu considero francamente positivos, há outros que eu considero profundamente negativos. Eu preocupei-me, obviamente, embora tocando de relance naqueles que me pareceram positivos e que, sincera e honestamente, reconheço que podem trazer alguma coisa de útil e de vantajoso, não podia deixar de salientar
aqueles que, na minha leitura, na minha ótica, na minha experiência, e se calhar na minha visão ultrapassada, admito, antiquada destas coisas, não podia deixar de verter aqui a minha ideia, a minha opinião e de a transmitir aos colegas e às pessoas que aqui estão e que algumas partilharão dessas minhas preocupações, outras se calhar nem tanto. Queria só dizer-lhe o seguinte, Sr. Doutor, quando falo em conceitos vagos, não me reporto à motivação, à exposição de motivos, reporto-me ao próprio articulado e à proposta do articulado naqueles pontos de sancionamento que deixam em aberto conceitos que são absolutamente indefinidos e perigosamente indefinidos. Isto é, para mim, ponto assente. Somos juristas, estamos habituados a um certo rigor e quando esse rigor escapa e quando sentimos que as coisas podem entrar num campo movediço, confesso-lhe, apesar de não ter aqui nenhuma animosidade relativamente aos senhores magistrados, sei que este articulado, ao passar a letra de lei, pode expor-nos a todos nós ao risco de termos problemas sérios com esta abertura que é dada e esta facilidade, digamos, na apreciação e no preenchimento destes conceitos. Em segundo lugar, quando apelidei de ingênuo, não o fiz com uma intenção, digamos, difamatória ou injuriosa. Posso dizer-lhe que quando empreguei o termo ingênuo, o fiz com o sentido mais benévolo que eu consegui atribuir à leitura que faço destes dispositivos. Acredito, e sem maldade, digo-lhe com toda a sinceridade. Por outro lado, quando o meu colega me fala que o Código é complexo, o Código de Processo Civil é um código complexo, e o que interessa é a substância, concordo, a substância, o direito substantivo, esse é que é o verdadeiro fundamento da pretensão e daquilo que nós levamos à apreciação dos tribunais. Nós, advogados, somos de alguma forma os arquitetos da questão, somos nós que a construímos. Os juízes depois, independentemente de terem que aderir ou não à nossa leitura, à nossa interpretação das disposições legais que têm que aplicar, até podem construir uma nova leitura e uma nova apreciação, e não estão vinculados à nossa interpretação jurídica dos factos, mas a história factual é construída pelo advogado, é apresentada pelo advogado, é o advogado que lhe dá forma, é o advogado que constrói o edifício que depois é rebatido pela parte contrária em termos contraditórios e que é apreciado depois pelo juiz sem vínculo àquela leitura jurídica que cada uma das partes possa fazer do problema. Agora, dizer que o Código de Processo Civil é complexo e que temos que o simplificar, ou seja, daqui a pouco, se calhar temos a tal coisa, temos o artigo e depois já nem é preciso dizer o primeiro artigo e os seguintes. Diz só, olha, o artigo 1 é o Código de Processo Civil, é para isto, cada um que sabe como puder e vamos para a frente. E fé em Deus, não é? Vamos para a frente. Não, penso que não pode ser assim. O direito é complexo, o direito substantivo é ainda muito mais complexo que o direito processual, que o direito adjetivo. E nem vamos discutir aí, porque estamos a tratar aqui do processo civil, não estamos a tratar do direito substantivo. Agora, se o Código de Processo Civil é complexo, se calhar também não é complexo por razões simples. É porque, efetivamente, é necessário que ele tenha alguma complexidade. E é a definição dessas regras de convivência, de definição de direitos, de obrigações, de formas de conduta em termos processuais, por isso é que ele existe. E ele chegou se calhar, a este desenvolvimento e a este apuro por uma questão de necessidade. É porque nós somos complicados, nós juristas estamos habituados a levantar problemas. Se calhar é incómodo, é desagradável, as coisas podiam ser todas muito mais simples, mas o que é a nossa natureza? Não é? É verdade. E se calhar é a nossa riqueza também. Não há réplica, pois não? Bom, ora bom. Eu dava então a palavra aos nossos ilustres participantes, pedindo alguma concisão quando formularem as questões, pedindo também que se identifiquem e indicando preferencialmente qual é o destinatário das perguntas. A primeira pergunta é sempre aquele primeiro quebra-gelos, portanto eu passava imediatamente à segunda pergunta. Nem assim? Podes? Vai para a mesa. E é numa questão onde, curiosamente no painel,
houve unanimismo, o que me deixa preocupado, que é na questão, há vários aspectos positivos na proposta de alteração. Em matéria de ação executiva, penso que todos podemos estar de acordo, não se trata de uma verdadeira reforma, são alterações a uma reforma que já vem desde 2003, que teve alterações grandes em 2008 e que agora terá esta, seguramente, penso eu, ainda em 2012. Há um aspecto onde houve unanimismo, que foi a questão da possibilidade de revogação da livre substituição do agente. Eu tenho algumas dúvidas se, portanto, o argumento é o da captura do agente pelo exequente de massa, pelo grande exequente. Eu tenho algumas dúvidas sobre a revogação desta livre substituição. Em primeiro lugar, porque entendo que deve estar subjacente à escolha e à manutenção de um agente de execução a sua competência e eficácia. E, portanto, nós não podemos escolher um agente de execução pela sua competência e eficácia no início e depois, a meio, não podemos decidir sobre a sua competência e eficácia. Mas, porque é que o exequente tem que ter um agente de execução que, por vicissitudes profissionais, se tornou menos eficaz e competente, não o podendo substituir por um agente de execução que é competente e eficaz? Depois parece-me que estamos a criar um princípio de inamovibilidade do agente de execução. Por outro lado, discutir a questão da livre substituição do agente de execução. Alguém um exequente que num agente de execução tem 100 processos ou 200. E que, porque ele não lhe faz a vontade, substitui por outro agente de execução, naqueles 200 processos. Quer dizer, cabe perguntar se o mandatário do exequente ou se o exequente não sabe que vai ter que pagar os honorários. E, portanto, discutir a questão de forma simplista, que é fácil substituir o agente, portanto, põe em causa a independência do agente, esquecendo que há que pagar os honorários para substituir, parece-me um bocadinho simplista. Era só esse aspecto onde houve o unanimismo que gostava de voltar a ouvir, sendo certo que as alterações, o articulado de alterações tem alguns aspectos que me parecem bastante positivos. A execução nos próprios autos, mediante o simples requerimento das decisões judiciais, naquilo que é um mais relativamente ao atual 675A, porque é independentemente dos fins da execução, portanto, permite a acumulação de execuções destinadas a fins diferentes. Vamos acabar com o pesadelo de ter que meter 2 execuções nos despejos, por falta de pagamento de rendas. Vamos acabar com o pesadelo. Portanto, podemos ter a mesma execução. Se tivéssemos o azar, o Sr. Luís Carvalho falou-nos na situação de termos que pôr 2 execuções, mas se tivermos o azar de ter mais um fiador e tivermos o azar agravado de o magistrado entender que a notificação judicial avulsa não é título executivo contra o fiador, bem, então aí não temos só 2 execuções. Vamos ter mais uma declarativa e depois outra executiva a seguir. Portanto, esse pesadelo vai acabar. Parece-me bastante positivo que a extinção das execuções, se não forem encontradas bens penhorados ao fim de 3 meses, com possibilidade ainda de ressuscitar se forem encontrados, parece-me bastante positivo. Depois há aqui um estabelecimento de uma competência concorrente, em que o exequente pode escolher entre o agente de execução oficial de justiça nas execuções de créditos não profissionais até 10.000 euros ou nos créditos laborais até 30.000. Os colegas, todos nós, vamos nos recordar como os tribunais eram ineficazes com o oficial de justiça e vamos dizer bem-vindo agente de execução, bem-vindo agente de execução. Se calhar vamos nos recordar desses tempos, assim como parece também bastante positivo que haja a possibilidade de todos os sujeitos processuais, juiz, exequente, executado, credores reclamantes, terem acesso por via eletrónica a todo momento às diligências efetuadas pelo agente de execução, pela secretaria e pelo juiz. É uma das questões que é apontadas atualmente a articulação do CISAE com os sítios. É que os magistrados não têm acesso às notificações feitas pelo agente de execução. Portanto, o que obriga à pergunta, em caso de venda, fez as notificações. E, portanto, não marca a data enquanto não sabe se fez as notificações. Porque marcar a data e depois
não terem sido feitas as notificações leva à anulação da data. Portanto, parece-me altamente positivo. Só uma última nota. É proposto, no artigo 926, que tem por base, ou trata de matéria de execução de injunções às quais foram opostas a fórmula executória, em que se diz que é possível deduzir oposição à execução com base na injunção à qual foi oposta a fórmula executória, com base em factos distintivos ou modificativos do direito. Se não o podemos invocar na fase declarativa por um motivo de força maior. Eu tenho dúvidas que esta redação não ofenda o artigo 20 da Constituição, designadamente a proibição da indefesa. E penso que a redação deveria ser revista à luz dos últimos acordos do Tribunal Constitucional que têm sido proferidos, que não admitem limitações ao direito de defesa. Muito obrigado, colegas. Gostaria só de dizer, enfim, não foi o objeto da questão, mas muito rapidamente a questão da injunção e da execução baseada em injunção, à qual é conferida força executória por secretário judicial. É um tema muito complexo, há muito a dizer sobre isso, há muita jurisprudência, não só do Tribunal da Relação, inclusive do Tribunal Constitucional, não é uma questão efetivamente pacífica, e concordo com o doutor quando diz, o doutor António Jaime Martins, quando diz que, pareceu-me que quis dizer que a redação não foi muito feliz. Eu concordo inteiramente, não é muito feliz a redação, mais uma vez tem conceitos indeterminados, e penso que a questão da injunção é daqueles paus tortos que nascem tortos e nunca mais se endireitaram, e não estou a ver forma de se endireitar, a não ser que, de uma vez por todas, se passe a conferir força executiva a um requerimento de injunção por intervenção do juiz, desde a semelhança do que acontece noutros países. E não é à toa que o diploma que regula a injunção vigora há cerca de 10 anos e teve 16 alterações. Portanto, é sintomático de como está mal feito e pensado o procedimento injuntivo em Portugal. Mas pronto, esse não era o objeto da questão. Quanto à questão do poder, da devolução do poder ao juiz para a destituição e a revogação da norma no sentido do exequente poder substituir livremente o agente de execução. A questão efetivamente não é muito linear e não é assim muito líquida, mas também não é linear, também não podemos ver assim a questão só da perspectiva que o doutor colocou. Sem prejuízo dos honorários que venham a ser pagos ao agente de execução livremente substituído pelo exequente, a forma de pressão é mais abrangente, ou seja, se tivermos e isso é uma... Aliás, basta pensar que a realidade do agente de execução neste momento já não seja o agente de execução individual. Há escritórios de agente de execução e há verdadeiras sociedades, uma das quais com 74 funcionários. Basta pensar a dimensão e a estrutura de uma sociedade dessas que é alimentada por litigantes de massa. É a única hipótese de sustentar uma sociedade de agentes de execução com 70 e tal funcionários. Não é? E obviamente que nessas circunstâncias essa sociedade de agentes de execução está completamente na mão dos litigantes que sustentam toda aquela atividade. E independentemente, as estruturas vão aumentando na medida em que há solicitação. E se a solicitação e a atividade da sociedade for alimentada por 2 ou 3 grandes litigantes no tal regime de exclusividade ou quase exclusividade, a ameaça de num momento para o outro, retirarem de lá todos os processos, e sem prejuízo de pagarem as remunerações e assegurarem o pagamento das despesas atinentes a esses mesmos processos ou associados a esses mesmos processos, a verdade é que afeta claramente o funcionamento de uma sociedade. Porque a partir daí, desse momento, todos os atos expectáveis, ou pelo menos a expectativa de prática de atos nessas execuções, deixa de existir. Portanto, não é assim, de facto não é uma questão linear, mas é um aspecto fundamental e que limita muito a atividade do agente de execução e do solicitador de execução. E os próprios saberão melhor do que eu que isso é verdade. Por isso, acho que é fundamental ter-se alterado essa medida. E mais, o exequente teve nas mãos essa possibilidade e não a soube aproveitar. Porque na prática o que aconteceu
é que houve pressões, continua a haver pressões, e até há pressões de litigantes não de massa. Portanto, o agente de execução é muito fácil falar, e contra mim falo, quando comento determinadas situações que relativamente às quais vou procedendo dos processos. É ingrata a tarefa do agente de execução, não só porque trabalha no terreno e tem que lidar diretamente com as pessoas, quer exequente, quer executados, e é também ingrata porque sofre pressões e muitas vezes só quem está no papel de agente de execução é que saberá como é que consegue contornar e às vezes reagir às situações. E depois ainda tem que, se me permitem a expressão um pouco polida, ainda tem que levar com o entendimento de alguns juízes, porque uns entendem branco, outros entendem preto, enfim. E só para terminar, um exemplo prático, tive um senhor agente de execução que há relativamente pouco tempo, nós reunimos com alguma frequência com os senhores agentes de execução e solicitadores de execução no Tribunal de Sintra, e dizia-me que uma colega minha ficou muito chocada por saber que quando da diligência de abertura de propostas só havia a proposta do banco exequente e o auto já estava feito com a inscrição do valor da proposta, antes da proposta ser aberta. Penso que a minha colega deu-lhe um puxão de orelhas, entre aspas, na frente de todas as pessoas, desde logo não é muito simpático, e ameaçando anular-lhe as vendas sempre que isso acontecesse, como se fosse algum segredo, ou a proposta a apresentar pelo banco. Isto não tem grande interesse, não é? Pronto, não deu processo disciplinar, mas houve ameaças de processo disciplinar. Portanto, os senhores agentes de execução têm que lidar com juízes, não é fácil, depois com exequentes e com os executados, andar no terreno, portanto, não é efetivamente fácil e, portanto, tudo o que possa ser feito para minorar formas de pressão sobre o trabalho do agente de execução, e de facto não concordo com a ideia de que o agente de execução é um profissional liberal, nem pode ser esse o caminho. Eu sou apenas desvirtuar a função do agente de execução, é colaborador do tribunal, está investido de poderes públicos e só isso. Basta pensar que o agente de execução pode entrar pela casa de alguém para fazer penhoras. É estranho que se minorize tanto o direito executivo, quando esse sim, o processo declarativo não faz moça a ninguém diretamente. Eu ser condenado por uma sentença a pagar, é-me igual. Pago se quiser, se não quiser não pago. Agora, se tiver uma execução a correr contra mim, corro o risco, nos títulos, especialmente nos títulos executivos, que não precedem despacho, entrarem pela minha casa adentro e pegarem-me os bens. E eu penhoram primeiro, eu tenho direito a defender-me depois, posso até nem dever nada, e efetivamente, agravando-se a situação pela demora de resposta dos tribunais, eu ver a situação regularizada, se calhar um ano depois, e se me penhorar um veículo e me imobilizarem o veículo, eu fico sem veículo durante um ano, e chego à conclusão que o crédito não existia, e quem é que me vai pagar todos esses prejuízos e esses incómodos? Até preciso ter cuidado na atribuição dos poderes, no controle dos poderes e tentar obviar o mais possível à forma de subversão do exercício desses poderes. E nessa medida concordo com a alteração legal, em discordância com o Dr. Jaime Martins. Eu queria só, se permitem, pedir-lhe um favor. Assim, doutor. Há bocadinho não referi uma coisa que me parece importante, que é o nosso Código Penal prevê o agravamento da pena quando houver ameaças ou concretização das ditas na pessoa do senhor advogado, do senhor funcionário público, do senhor magistrado, dos professores. A profissão mais desprotegida e alvo de pancadaria e de ameaças, não tenham dúvidas que é o agente de execução. Doutor, se pudesse alterar o Código Penal nessa particular, eu agradecia. Não tenho dúvida que isso é verdade. É verdade. Não há dúvida. Relativamente à destituição, só duas notas muito rápidas. Em primeiro, como estávamos aqui agora a falar, não é só litigante em massa, mas também é litigante de massa, não é? Portanto, é litigante em massa, em número de processos, e de massa que tem o poder económico. Esse é o grande problema. Mas a destituição, eu só um juízo muito pessoal, portanto não tem nada a ver, não estou a falar em nome da Comissão, mas em nome pessoal.
Atualmente, a proposta da Comissão é que voltemos um pouco atrás, que haja um retrocesso no sentido de ser o juiz a destituir. Eu tenho uma ideia que ficava, a minha ideia pessoal é o ideal, talvez, não o ideal, mas o menos mau, era ficar entre os dois caminhos. Isto é, nem era o exequente por si só que poderia destituir, nem o juiz por si só. Isto era um sistema misto em que o exequente requeria a destituição do agente de execução e depois de duas uma, o agente de execução ou aceita, e temos o problema resolvido, ou não aceita e vai ao juiz. Isto é, havia aqui com este sistema, havia aqui uma correção relativamente à proposta da Comissão, em que, na proposta da Comissão, podem estar ambos de acordo em querer afastar o agente de execução, tanto o agente de execução como o exequente, e fica ali um impasse, tem que ir ao juiz, não tem. Portanto, talvez esse sistema facilitasse um pouco este procedimento e resolvesse um pouco aqui os problemas.